O programa está oficialmente aberto hoje, dia 22 de agosto de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império. Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar. Estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta, que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Como diria o Bottini, vá, vá, vá. E conheço o Naldo. Que é o Naldo Bottini? Naldo é o cavalo, cavalo, cavalo. Mas, dito isto, livro de oração em mãos, que não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom. E a divindade gosta, página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro, ó Senhor. Muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente. Histórias de um lobisomem. Retornamos à nossa série sobre lobisomem. E aqui eu já faço um aviso antes. Para quem está chegando agora, dá uma paradinha e assista ao primeiro programa da série, que é Licantropia, porque essa sequência aqui, para você ter um entendimento melhor, que daqui você precisa ver o primeiro, porque ao término do primeiro, eu estava falando o seguinte, do que leva alguém a se transformar num lobisomem, que normalmente é um fator externo. Os filmes mostram muito o lobisomem atacando uma pessoa, às vezes quando ela não mata, a pessoa adquire como se fosse tipo uma raiva, um vírus, como se fosse uma infecção. Se a questão do lobisomem fosse transmitida por via de uma infecção. Ou seja, é um agente externo que passa a atuar no corpo da pessoa. E hoje nós vamos entender isso com um pouco mais de profundidade, porque é importante entender isso. O cara não vira um lobisomem do nada. Tem várias lendas, aquela lá que a família de 7 filhos fala que o primeiro filho tem que batizar o sétimo, para o sétimo não virar lobisomem. Não. Tem que ter um fator externo, algo que mexa com a normalidade da pessoa. Até que, por exemplo, o Charles Darwin fala da seleção natural das espécies. Lendo o livro eu vi que é a seleção artificial, porque natural, que quando você fala natureza não é mato, não é lago, campo, praia, natureza é estabilidade. E quando a pessoa sofre uma anomalia na estabilidade dela, passa por uma instabilidade, ela tem que se reequilibrar. E esse reequilíbrio não deixa as coisas como eram antes. Ou seja, a partir daí, a natureza dela passa a ser outra. E vamos entender isso com um pouquinho mais de profundidade agora. Na seção de comentários do programa Coração de Dragão, uma aventura no plano atemporal, Lucas Brito, 1896, perguntou se há a possibilidade de que alguém vire um lobisomem. Me pergunta Miriam Big Pig. Vamos à segunda parte da resposta.
Em 6 de junho de 2023, no site Frontline Genomics, publicado foi um artigo de autoria de Lindsay Fletcher, alcunhado de Desbloqueando o Futuro. Para onde vai a edição de genes? Lendo-se nele que, à medida que os avanços das tecnologias genéticas se aceleram em um ritmo surpreendente, o potencial da edição de genes para transformar nosso mundo fica mais perto de ser realizado. Se já não foi. Voltando, com o advento de ferramentas revolucionárias como o CRISPR, sigla que em português significa repetições palindrômicas curtas agrupadas regularmente espaçadas, os cientistas agora possuem uma capacidade sem precedentes de direcionar e modificar o DNA com previsão excepcional. Isso abriu as portas para uma infinidade de possibilidades, revolucionando campos tão diversos quanto saúde, agricultura e conservação. E mais, prevê-se que a indústria da edição de genes valha cerca de 36 bilhões de dólares até 2027 e continuará a crescer. A previsão é de que a indústria de genes valha cerca de 36 bilhões de dólares até 2027, o ano que vem, e o negócio irá prosperar. Por quê? Porque a gente tem que entender o que seria essa edição de genes. Por exemplo, você pega doenças de cunho hereditário, como diabetes, câncer, por exemplo, só para ser entre tantas, e você, a pessoa, por exemplo, conhecendo o passado da família dela, ela saberia se ela tem uma tendência ou não a desenvolver essas doenças, a esquizofrenia também. Ela saberia, fazendo uma anamnésia da família dela, ela chegaria a essa conclusão e poderia, através de uma modificação genética, cortar esse mal antes dele surgir. Ou seja, essa programação dela, ela seria reprogramada, vamos dizer assim. Cada um de nós tem uma programação genética, algumas já têm a programação de desenvolver essa anomalia e anularia isso. Se você, mas custa caro. Se você pensar o quanto de dinheiro e dor de cabeça uma pessoa pouparia, valeria a pena. Valeria a pena. Seria um negócio fantástico. A pessoa poderia viver a vida dela sem desenvolver. Você pega o câncer, por exemplo, ou o sofrimento. O cara faz quimioterapia, não sei o que, fica careca. Puta que eu pariu, meu. Câncer, diabetes, o cara tem que estar tomando aquela insulina até o fim da vida. Em alguns casos, a bariátrica ela tira o problema, mas você vê o problema, a pessoa submeter uma operação, que toda operação põe a vida da pessoa em risco. Você vê como que é benéfico isso. E eu vou pegar agora uma questão mais polêmica para alguns. Por exemplo, uma mãe, ela está grávida, ela fala, seu filho pode desenvolver síndrome de Down ou autismo, ela poderia corrigir isso já no ventre dela. Então, pode ter alguém que fala, mas isso é eugenia. Não, eugenia é matar. É quando você pega uma pessoa que tem um problema desse e o mata para ela não propagar o genes. Isso é eugenia. Isso é eugenia. Agora não, você estaria corrigindo uma anomalia genética e a pessoa teria a vida dela para quê? Para cumprir a missão dela. Eu discordo muito daquela bobagem dos espíritas. Mas o cara tá vindo aqui para pagar, outra vida o cara aprontou, agora tá nascendo assim, porque ele tem débito da outra vida. Não, essa é conversa fiada. Esse plano não é colônia penal de almas, isso aqui é para a pessoa cumprir a missão dela. Se ela tiver algum débito, fez algum mal, ela tem que estar bem de saúde para ela ressarcir que ela prejudicou na outra vida. Então, não é colônia penal de alma. E você vê, do mesmo modo, pouparia não só a família, como a pessoa de uma série de transtornos. Tá gente pulando meu pescoço agora. Como você está dizendo isso? É preconceito. Não é preconceito. Portugal tem até o dia do orgulho autista. Que orgulho que tem isso, cara? Isso é um sofrimento. A gente tem que parar de ser idiota. Gente, não, eu não sou. Mas quem propaga essas idiotices tem que parar com isso.
Isso é um sofrimento, cara. Eu vi um documentário uma vez do cidadão que o médico falou, fez os exames e falou, tem um problema, ele vai nascer com autismo. Aqui eu parei o cara, ele nasceu. Aí o pai fala, mostrou, o filho falou, filho é uma criança normal. Ele falou, quando deu 5 anos começou o inferno. A vida dele virou um pesadelo. Ele fala disso porque não é coisa de orgulho. E para a própria pessoa, daria a chance dela ter uma vida normal, aí sim normal, e cumprir a missão dela. Quanto aos autistas, as pessoas que têm esses problemas estão aí, eu que sigo os ideais de cavalaria, que é defender os órfãos, os pobres e as viúvas, eu sou o primeiro a defender essas pessoas e lutar por elas. Nós temos que o mais forte tem obrigação, uma obrigação espiritual de defender quem é mais fraco, porque essas pessoas tiveram algum problema no decorrer do parto, normalmente é problema de parto, e estão arcando com algo que os torna vulneráveis, inclusive a ação de pessoas covardes. E a gente tem que defendê-los por quê? Porque são vítimas de covardes. São vítimas de gente covarde. Um dia lá eu estava lá no Nau, estava passando na TV, o cara foi um maluco. Foi paquerou uma menina dessa, autista, pela internet. Foi na casa dela, quando a mãe dela a menina foi que ela estava tomando banho, pegou a menina, levou lá para os cafundós de São Vicente, estuprou a menina, chamou a menina, deu uma surra nela, chamou a menina de retardada, largou ela lá no meio do nada, tudo arrebentada. Ou seja, nós temos de defender essas pessoas. E podendo talvez, evitar que elas tenham essa mácula no DNA, repará-lo antes do nascimento, e já é um caminho, e para os que estão aí, nós temos que defendê-los desses malucos. Isso é uma obrigação nossa. Antes que alguém fique falando besteira aí, entendendo errado, que as pessoas gostam de entender errado as coisas que eu falo aqui. Mas, seguindo, se isso pode ser usado para o bem, também pode ser usado para o mal. Esse plano nós seguimos um sistema binário. Não se trata de maniqueísmo. Maniqueísmo é apenas, como eu falo sempre, é algo que Maquiavel usou no texto para ressaltar a questão maléfica, o lado maléfico desse funcionamento binário, que é o sistema do plano temporal. Mas vamos avançar aqui. Agora vamos para a seção Cuesta Também a Cultura, onde vou recomendar a leitura do livro A Ilha do Dr. Moreau, de H.G. Wells. Não aquele filme que o Marlon Brando fez, que é muito ruim. Sim, Marlon Brando, pelo amor de Deus, Marlon Brando se negou a fazer Lawrence da Arábia. E depois, no fim da vida, aceitou fazer uma bosta do filme desse. Ei, Marlon Brando, você mata a gente de vergonha, hein? Para quem já o leu, vamos para o laboratório de Ilya Ivanov. Na live Alienígenas do Passado versus Anjos Caídos, Darth Vader, do canal Despertar do Anjo Brasil no YouTube, eu disse que, na revista Científica América, de 10 de novembro de 2011, publicado foi um artigo de autoria de Eric Michael Johnson, o cunhado de Ética Científica e os Super Guerreiros Homens Macacos de Stalin. Nota, esse artigo é uma aula de analfabetismo funcional, mas vamos lá. Todavia, o texto começa dizendo que a indústria anti-Darwin, entre os cristãos fundamentalistas, produziu milhares de páginas de desinformação em sua tentativa de embaçar a teoria da evolução. Nota, ninguém pode refutar uma teoria pelo simples fato de ela ser uma teoria, ou seja, por ser uma especulação, ela já é autorrefutável. Ademais, o artigo disse que, no entanto, uma afirmação que é especialmente bizarra é de que o ditador soviético Joseph Stalin era um devotado darwinista que financiou um programa para criar os super guerreiros homens macacos em seu objetivo de dominar o mundo. Sua única fonte legítima para a afirmação vem de um artigo de 2002 da revista
acadêmica Science in Contest, do russo Kirill Rosianov, um historiador de ciência. O estudo de Rosianov segue a tentativa malfadada do fisiologista russo Ilya Ivanov de cruzar humanos com macacos antropóides. Antropóide é um macaco que tem um formato humanoide. No entanto, prossegue o texto, por que os soviéticos financiariam esse programa de hibridização humano-chimpanzé e o que pode ser aprendido com essa história sórdida de má conduta ética é um tópico importante e fascinante por si só. Ou seja, para o senhor Eric Michael Johnson, a culpa é de quem noticiou essa história. Só que mais para frente ele diz que a primeira menção de Ivanov, a ideia de usar inseminação artificial para determinar se um híbrido homem-macaco poderia ser produzido, ocorreu em uma conferência de zoologia austríaca em 1910. Espera aí. Mas ele não diz que foram os cristãos fundamentalistas, com a sua ética sórdida, que inventaram essa história? Sim, ele disse. Só que, pelo jeito, ele se esqueceu disso. É que o texto é um pouco longo. Mas ele deve ter memória de peixe. Peixinho de aquário. Ele deve ser um híbrido de humano com peixe de aquário. No entanto, se é que foi ele que escreveu este artigo, prosseguiu a dizer que não há indicação de que ele tivesse planos de realizar tal pesquisa neste momento. Conquanto que, 7 anos após a Revolução Bolchevique, em 1924, Ivanov conduziu experimentos de desinfecção de esperma no Instituto Pasteur, quando recebeu o apoio do Instituto para seu esquema de hibridização. Ele falou que o cara não fez nada, depois falou, não há indicação de que ele tivesse planos de realizar tal pesquisa neste momento, ou seja, em 1910. Ele só falou. Mas o cara que, vocês lembram do começo do artigo, falou que isso daí é uma desinformação. Depois ele fala que o próprio Ivanov falou disso. E ele fala que 7 anos após a Revolução Bolchevique, em 1924, Ivanov conduziu experimentos de desinfecção de esperma. O que dá a entender aqui? Que o Ivanov, ele ia utilizar ou o esperma de macaco no ventre de uma mulher, ou o esperma de um homem no ventre de uma macaca. Ou seja, como não teria um útero artificial, ele usaria um já existente. Então ele fez a desinfecção para não... Ele já estava conduzindo experimentos. Mas vamos lá. Depois de várias tentativas fracassadas de obter financiamento, Ivanov acabou recebendo $10 mil da Comissão Financeira Soviética e seu projeto foi posteriormente aprovado pela Academia Soviética de Ciências. Mas o cara que escreveu esse artigo não disse que uma afirmação que é especialmente bizarra é de que o ditador soviético era um devotado darwinista que financiou o programa para criar os super-guerreiros homens macacos. Ele é burro, mal intencionado ou só analfabeto funcional. É um híbrido dessas três coisas. Ou seja, o Stalin era o rei da União Soviética. Para aprovar esse financiamento, tanto da Comissão Financeira Soviética quanto da Academia Soviética de Ciências, tudo passou pelo crivo dele. O cara sabia de tudo. Stalin não era burro, hein, gente? O próprio Olavo de Carvalho definiu Stalin como um dos maiores estrategistas que esse mundo já teve. Por fim, em 13 de dezembro de 1930, Ivanov foi preso pela polícia secreta e condenado por ter criado uma organização contra-revolucionária entre especialistas em agricultura e banido para o Cazaquistão, onde morreu 2 anos depois. Atenção agora, seu principal acusador assumiu a posição de Ivanov como chefe do laboratório. No caso, o biólogo Trofim Lysenko, que oficialmente aboliu o programa de engenharia genética. Trofim Lysenko. É assim que funciona a cabeça do comunista. Ele denuncia o outro, fala que o outro é um traidor para tomar o lugar dele.
O Ivanov foi para o Cazaquistão, morreu 2 anos depois lá no meio do gelo, aquela desgraça lá. E o outro assumiu o laboratório e aboliu o programa. Tinha outras ideias, mas você vê, se ele aboliu o programa estava em prática. Eles iam criar os super-homens macacos. Ou seja, esse negócio da modificação genética já estava, não é de hoje. Quando eu perguntei, aqui no começo, aqui no meio, entre os 2 artigos que eu perguntei, ó, que eu falei, o texto da senhora Fletcher termina dizendo o seguinte: à medida que os avanços das tecnologias genéticas se aceleram em um ritmo surpreendente, o potencial da edição de genes para transformar nosso mundo fica cada vez mais perto de ser realizado, se já não foi. Por que eu falei isso? Porque eles já estavam, os russos já estavam perseguindo isso, o senhor Ivanov estava atrás disso. E mais para frente vocês vão entender o porquê disso. Quem viu o primeiro programa já vai saber, porque já esse conceito da licantropia é muito mais antigo. É dos tempos imemoriais. Ou seja, voltamos para a questão do alienígena do passado. Essa parte do homem macaco eu estava tratando na questão do alienígenas do passado versus anjos caídos. Dos alienígenas estarem fazendo experimentos com seres humanos. Ou seja, eles já estavam mexendo geneticamente. Claro, o senhor Ivanov estava indo por outro caminho. Ele queria juntar um homem com um macaco para ver no que é que dava. E aí que cria-se coisas. Por quê? Porque nós temos lá tivemos o famoso caso do passo de Dyatlov, que dizem que aquele ser, o Yeti, o abominável Homem das Neves, teria matado um monte de gente lá. E que é a região da Rússia tem uma incidência muito grande de Yetis, ao pé do Himalaia. E aí que vem a questão. Esses Yetis seriam esses homens macacos do Stalin? Ele conseguiu fazer isso, criar essa criatura e jogou. Existem essas criaturas feitas, esses guerreiros lá no meio do gelo, trabalhando lá. Será que o senhor aqui, o trair aqui, o Trofim Lysenko, ele realmente aboliu o programa de engenharia genética? Será que ele não deu sequência? Será que não foi para outro laboratório e são esses Yetis que estão lá? Ou seja, o primeiro parte do programa de hoje comprova que é possível se alterar o DNA de alguém. Se altera por bem, pode se alterar para o mal. E a segunda parte mostra que tinha gente tentando alterar para o mal, que é a favor dos comunistas, só pode ser a favor do mal. E aí, a soma dos 2 programas nos levará para o terceiro. E por aqui eu encerro o expediente de hoje, gente. E, dito isso, vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Vamos para a descrição do programa, onde estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, A Máquina da Verdade, aqui nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a molecada que não tem problema. Aí tem o meu outro livro, A Saga de Gideon Chester, sim, o romance. Esse já é para os adultos, ou os adúlteros, como diria o Chaves. Pode dar para... Eu recomendo entre os casais, porque ele é um pouco picante, a história do anão que é ator pornô, então pode dar para o seu parceiro ou para a sua parceira, que ele ou ela irá gostar. E aí tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. O apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já mandar a sua doação aí. Força no Pix, gente, força no Pix. E aí temos o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador. A beca agora vai ser importante, porque coisa aí tá apertando e é bom estar uniformizado, pelo menos para se separar do resto.
Separar do resto, hein, gente? O resto os Estados Unidos já cercou aqui a costa, tá tudo cercado, gente. Ah, vai ter uma invasão norte-americana? Não sei. Mas se tiver, é bom estar do lado certo da força. É igual uma vez a gente foi numa manifestação lá em Santos, lá na Praça da Independência. Aí eu e minha esposa fomos tomar uma cerveja lá no All Shop do Gonzaga. Aí estão falando, aí chegou um cara, estão enchendo o cara de porrada ainda na praça, o cara foi roubar o celular de um patriota, a turma se ergueu e desceu o cacete no cara. Aí o outro falou, quando tem briga, cara, briga é o seguinte, se você fosse, não se mete, mas se você fosse se meter, vai ajudar quem tá batendo, e não quem tá apanhando, porque senão você acaba levando umas bifas pelo outro. Então, se caso ocorrer a invasão norte-americana, você já sabe de que lado tem que estar, do lado que está batendo. Porque o lado de lá, com essas melancia aí, os caras bucham, não nos mate. Meu. Então, é sempre bom estar do lado que está batendo. Bem, aí tem o link do meu álbum de rock em parceria com o Renato Pop, com letras de Mateus, e aí tem o contato do Cuesta, para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal, ou pedir o contato do Naldo. Aí tem, essa semana encerra. Da última vez, quem quiser entrar, entra, quem não quiser, não entra. O grupo do Cuesta no Facebook, aí tem o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. Só ressaltando, eu vou parar de anunciar aqui. Eu vou continuar publicando as coisas lá para quem já é de lá. Mas, não estou mais afim de dar cartaz pro Facebook, não. Bem, e por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Próximo evento, atenção Denilson, todos os caras, atenção Denilson, regras para erradicar os radicais, 13ª Legião de César, no sábado, amanhã, dia 23 de agosto de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 23 de agosto de 2025, às 18 horas, regras para erradicar os radicais, 13ª Legião de César. Dito isso, quero agradecer a todos que vocês me acompanharam, e até a próxima. Bye!